nome é João Henrique Sandretti, eu sou ex-aluno do quadro. Atualmente eu estou no curso de medicina da UFJF e hoje eu vou contar para vocês como eu fui aprovado em medicina numa universidade pública. E antes de começar o vídeo, eu quero indicar para vocês um site, um link que vai estar aí na descrição, onde tem um compilado com 5 vídeos, 5 vídeos que são muito importantes para vocês terem alguns insights para conseguir entrar numa universidade pública. Quem gravou esses vídeos foi o Bruno Werneck e ele teve alguns insights muito importantes para passar para vocês, alguns deles desde tirar alguns mitos que vocês têm na cabeça de quantas questões precisa fazer por dia, como também como se planejar, montar um bom horário de estudo e também como estudar por prova antiga, que é o que eu vou passar para vocês um pouco agora. Então, galera, vamos lá. Como eu consegui passar na universidade pública para fazer medicina? Talvez o grande segredo dos meus anos de preparação, e principalmente o último ano, onde eu fui aprovado e onde eu dei aquele gás que realmente garantiu a minha vaga em medicina na UFJF, foi estudar por prova antiga. Eu acho que no meu primeiro e no segundo ano que eu estava no quadro, eu não levava as provas antigas e os simulados tão a sério. Mas no terceiro ano de cursinho, eu fiz muita prova antiga. Eu fazia prova antiga todo final de semana, simulado todo final de semana. E no último mês da prova, nos últimos 2 meses, antes do Enem, antes da FUVEST, antes da Unesp, eu sempre estava fazendo prova antiga. A minha revisão era através de prova antiga. E para mim fez toda a diferença. Mas por que estudar por prova antiga é tão importante? E como fazer isso? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que cada vestibular ele é único. Cada vestibular ele tem um estilo e ele tem uma abordagem diferente. O conteúdo do ensino médio, ele vai ser sempre o mesmo, mas não necessariamente a FUVEST ela vai abordar os mesmos conteúdos que o Enem aborda. Isso é muito claro se vocês pegarem e fazer o download dos últimos 5 anos da FUVEST ou dos últimos 5 anos do Enem. É até um exercício legal para vocês pegarem no dia que vocês estiverem com tempo, no dia que vocês estiverem mais folgado para fazer. Pega os últimos 5 anos de um vestibular e não precisa resolver. É claro que depois vocês vão fazer isso, mas por enquanto você só vai ler a prova e vai marcando você lê a questão, aí você identifica do que ela aborda. Você vê lá, ela é de geometria analítica, aí você marca lá, de geometria analítica. Ela é de polinômio, de polinômio. Daí você vai preenchendo. No final você vê quantas questões dentro de matemática, por exemplo, foram de combinação, geometria analítica, geometria plana, geometria básica, quantas foram de equação de segundo grau, equação de primeiro grau. Faz ali o seu raio-x da prova. E você vai ver que, a prova ela nunca vai abordar todos os conteúdos do ensino médio. Nesses 5 anos, você vai ver que meio que se repete os assuntos que ela mais cobre em cada matéria. Isso é muito comum, galera. Isso tem a ver com a visão de que aquela universidade, aquela instituição que está organizando o vestibular tem da importância dos conteúdos do ensino médio. É muito particular e cada prova tem um estilo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher, o seu foco principal. Você quer fazer Enem? Você quer fazer FUVEST? Você quer fazer Unicamp? Beleza, quer fazer Enem. Então, o que você vai fazer? Você vai ou pegar alguns sites que já tem materiais prontos que falam dessa porcentagem, os assuntos que são mais cobrados, você consegue achar na internet, mas também vale muito a pena você mesmo fazer o download da prova, se você tiver com tempo sobrando, e você tentar identificar, você tentar ler e ir olhando lá e assinalando e montar a sua visão, o que você tem dos assuntos que são mais importantes e são mais cobrados naquela prova. E entender como que funciona aquele pré-vestibular e o que ele cobra. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. O segundo ponto que mostra por que é importante estudar por prova antiga e que fez toda a diferença para mim é que vestibular repete questão, galera. E não necessariamente a questão Ctrl+C, Ctrl+V, mas a estrutura da questão, o assunto que está abordando é muito igual. Isso acontece muito em exatas, por exemplo. Em física e matemática, às vezes você tem a questão que, a lógica para resolver, o caminho que você vai abordar aquele problema, já teve em algum ano anterior. Então, às vezes, você resolveu uma questão que, era muito igual, era a mesma situação. Vamos, por exemplo, uma questão de um carro que tem que ultrapassar um caminhão, e daí você tem que calcular lá, de acordo com velocidade, deslocamento, o tempo de ultrapassagem. Uma questão de cinemática. Quantas questões dessas vocês acham que já caíram no Enem? Já deve ter caído umas 3, E, galera, se vocês resolvem 1, 2 dessas, as variáveis em si elas podem mudar. Mas a ideia da questão, o jeito de fazer, o jeito de abordar não mudou. Então, cai aquela questão lá e o fato de vocês já terem resolvido questões parecidas ajuda demais, galera. Vocês vão ver que se vocês começarem a estudar pra valer por prova antiga e começar realmente a levar isso a sério, vocês vão chegar no dia do vestibular e vocês vão olhar para uma questão que vocês já resolveram 2, 3 vezes numa prova antiga e vocês vão dar um sorriso, cara. A sensação é muito boa. E você olhar para a questão e falar, eu sei como fazer isso, já fiz isso várias vezes. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, em português no Enem,
Ele te dá um texto e daí ele pergunta as figuras de linguagem que tem naquele texto. Então você vai ter que ir lá identificar no texto ou num trecho daquele texto qual que é a figura, se é uma metáfora, se é ironia. Esse tipo de questão sempre tem. Vocês começam a entender melhor cada uma das figuras de linguagem e aprendem a identificá-las no texto. Não importa o texto que cair, vocês vão mandar bem nessas questões. Galera, então esses são os dois motivos para você estudar por prova antiga. O primeiro é você entender aquele vestibular, pegar o estilo dele, pegar a manha, saber qual conteúdo ele cobra mais. E o segundo é se familiarizar com questões que aquele vestibular cobra, questões que às vezes podem se repetir e você pode ir muito bem por causa disso. Mas agora, como você estuda por prova antiga? Tem basicamente dois jeitos: o que você vai fazer ao longo do ano e o que você vai fazer na época de revisão. Assim, ao longo do ano, eu sempre fazia pelo menos uma prova antiga por semana, então eu deixava para fazer no final de semana. O Enem, ele geralmente tem 2 dias, com 90 questões cada dia. É muito puxado toda semana você fazer lá no sábado 90 questões, no domingo 90 questões. Então geralmente eu pegava um dos dias do Enem para fazer no sábado. Quando eu terminava a prova eu já corrigia e eu deixava o domingo para estudar aquelas questões que eu errei. E essa é a grande sacada, galera. Como que vocês estudam por prova antiga? Primeiro de tudo, prova antiga tem que simular o dia da prova. Não é para ficar fazendo prova antiga com calculadora, ficar fazendo prova antiga com consulta ou ficar fazendo prova antiga chutando tudo. Vocês vão fazer prova antiga simulando o ambiente do pré-vestibular e também, assim, sendo muito sincero com você para avaliar o seu conteúdo, para avaliar lá o seu desempenho. Então, primeiro de tudo, cronometra o tempo. Vocês vão lá se fechar no quarto de vocês, no ambiente da casa de vocês e vão lá fazer como se fosse um dia do Enem. Não vão sair para nada, não vão parar para nada, no máximo ir no banheiro comer alguma coisa, sem consulta, sem calculadora. Vocês vão fazer a prova como se fosse o dia. E daí tem que fazer a prova no tempo, galera. Prova antiga é muito bom pra quê? Pra quem não consegue resolver o Enem no tempo. Tem muita gente, cara, isso era eu, no primeiro ano do quadro, assim, eu tinha uma grande dificuldade, principalmente no dia que tinha redação, de terminar a prova. Fazer prova antiga foi o que mais me ajudou a começar a conseguir resolver as questões mais rápidos e dar conta de fazer o Enem no tempo e conseguir ter um bom resultado. Então vocês precisam treinar também velocidade de execução. E para isso tem que cronometrar a prova. E vocês vão ver que ao longo do ano, a cada prova antiga que vocês fazem, vocês vão conseguir resolver mais rápido. Sentadinhos, cronometrando, resolvendo a prova antiga. Só vão marcar o que vocês têm certeza que tá certo. Então vocês não vão ficar chutando, entendeu? Você olhou para uma questão, só putz, essa questão não sei como fazer. Você não vai chutar, você vai pular. As questões que você acha que sabe como fazer e as questões que você tem quase certeza que você sabe fazer, você faz. E daí você, terminou a prova. Você vai corrigir. O ideal é que você corrija no mesmo dia, mas pode corrigir no outro dia também, não tem problema se tiver corrigido. Mas aí você senta e daí você vai corrigir as questões. Pega o gabarito lá e corrige. O que você não marcou, ou seja, o que você pulou e o que você errou, são lacunas que você tem no seu conhecimento. O que você vai fazer? No dia seguinte ou durante a semana, se for muita coisa, você vai refazer cada uma dessas questões. Mas não é refazer de qualquer jeito não, galera. É estudar o assunto, você vai olhar lá, você vai entender como funciona aquela questão, vai ver resoluções na internet. Tem vários canais que tem cada uma das questões do Enem resolvida e comentada. Então você vai pegar e você vai assistir aquela questão lá resolvida ou comentada e depois vai tentar resolver sozinho. Você vai estar aprendendo de acordo com seus erros. Pensa que o que você acertou é o conteúdo que você tem. Aquilo lá é seu, você sabe fazer aquilo. E se cair uma questão parecida, você vai acertar de novo. Agora as questões que você errou ou que você pulou porque você não sabia, são lacunas que você tem que preencher. Então, cara, imagina se ao longo do ano você ficar se avaliando e saber o que você precisa melhorar e o que você tá errando. Cara, é um recurso que não tem pra ninguém, cara. É uma coisa muito boa. Porque ao longo do ano você começa lá acertando 60%, depois tá acertando 70%, 80%. Você vai chegar lá perto do Enem, fazendo prova antiga pra revisar, acertando 94%, 95% da prova. Isso, cara, é fenomenal. Façam prova antiga, galera. Não tenha medo e façam pra se avaliar e sejam críticos com vocês mesmos. Então, simula a prova e faz pra valer. Agora, o segundo ponto, galera, é o seguinte. Muita gente acha, que é bobeira repetir prova que já fez. Cara, para com isso. Eu acabei de falar que, os vestibulares, eles repetem os conteúdos que eles cobram e às vezes até a estrutura das questões, o jeito de cobrar aquele assunto. Então pensa, você tem lá os 10 últimos anos do Enem. Assim, uma coisa que muita gente pergunta também é quantos anos de prova antiga você tem que fazer. Eu, na época, eu fazia os 10 últimos anos. Era assim, o que eu achava que ainda era coerente e que tava assim, meio que ainda atualizado. Se você tá com tempo curto, vai começar a se preparar no meio do ano, os últimos 5 anos de prova são bons. Mas se você tem mais tempo, tenta fazer os últimos 10. O Enem, por exemplo, você tem 3 versões por ano.
você tem o Enem normal, alguns Enems têm segunda aplicação, que acontece em outros estados, em tempos diferentes, mas a prova ela não é a mesma, então é a prova com a estrutura, o nível muito similar, mas com questões diferentes. E você tem o Enem PPL, que é de pessoas privadas de liberdade, que é o Enem que é aplicado nas penitenciárias. Então, se vocês pegarem os últimos 5 anos de prova, cada um com 3 versões, são 15 provas do Enem para vocês resolverem, sendo que cada uma tem 2 dias, então são 30 provas. Cada final de semana, você vai resolver uma. E você vai lá se avaliando, vai melhorando e vai indo. Chega um mês antes da prova, você vai revisar. O que você vai fazer? Você vai resolver todas as provas de novo. Mas agora não é uma por semana, é uma a cada 2 dias. Eu geralmente deixava 2 meses para revisar, mas se você tem um mês antes da prova, dá tempo também. Você vai pegar esse um mês antes da prova, vai pegar todas essas provas antigas e distribuir nesse mês. E você vai resolver essa prova antiga assim como não tivesse amanhã, galera. É pegar e fazer pra valer. E aí você vai ver, você vai se sentir muito confiante, porque a prova antiga que você fez lá no começo do ano, lá no meio do ano, e acertou 60%, 70%, se você estudou direito, agora você vai estar acertando 90%, você vai estar acertando 89%, 93% da prova. Dá uma autoconfiança pra você, de tipo, pô, tô no caminho certo, esse é meu ano, vou passar, vem de mim em prova, sabe? Tipo, é muito bom. E você tá lá revendo o conteúdo e revendo a prova e treinando tempo de execução. Um mês antes de vestibular, galera, tem que treinar tempo de execução, tem que ver se você tá conseguindo fazer a prova no tempo. Então não tem essa de, vou repetir a mesma prova que eu fiz. Repete, cara. Você vai fixar muito mais o conteúdo e realmente decorar o jeito que é aquele vestibular. Se vocês fizerem isso, galera, é assim, a chance de vocês irem bem no vestibular é muito grande. Eu falo isso porque o meu último ano do quadro foi muito assim. Eu fiz isso pro Enem, eu fiz isso pra FUVEST, eu fiz isso pra Unesp, eu fiz isso pra Unifesp e pra FAMERC. Eu foquei em 5 vestibulares, eu fiz prova antiga dos 5 vestibulares. A cada mês antes desses vestibulares eu tava fazendo prova antiga e também fazia prova antiga todo final de semana do ano. A minha vida no pré-vestibular, no terceiro ano, foi basicamente fazer prova antiga e as listas de exercício do quadro e os simulados. E também assistir algumas aulas de correção quando eu tinha dúvida. Então, galera, assim, esse é meu segredo. O vestibular é muito individual, tem vários jeitos de se preparar, mas o meu último ano, o ano da aprovação, assim, a chave do meu sucesso para mim estar hoje em medicina no FJF, ter conseguido a minha vaga em medicina na universidade pública, foi estudar por prova antiga. Nesse link que eu passei para vocês, onde tem os vídeos lá do Bruno explicando vários insights, tem um sobre prova antiga. Se vocês quiserem saber mais como estudar por prova antiga, assiste lá, galera, tá muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Curte lá o @quadread e curte lá também o meu Instagram com a minha namorada. A gente é colega de turma, a gente fala muito de medicina na UFJF, o @medicinite. E até mais, galera. Deixa um like aí se você gostou.